é que surgiu essa questão do desarmamento, né? O desarmamento, essa ideia de desarmamento começou lá atrás, né? Foi plantada, de novo, no Fórum de São Paulo, tá certo? E no Fórum de São Paulo, a esquerda finalmente se tocou de que não é a arma na mão do cidadão de bem que incomoda ela. Até porque, como isso já foi falado várias vezes, até pelo Marcos Polon e por outros, né? Quando alguns candidatos vão a lugares onde existem alto índice de criminosos para lá fazer lá os seus acordos para poder entrar nas comunidades dominadas por eles, eles não se incomodam de estarem cercados por dezenas de elementos fortemente armados, principalmente com fuzil. Então aquilo ali não incomoda o cara. Por que vai incomodar um revólver, uma pistola na mão do senhor cidadão de bem, né? Então eles perceberam claramente que não é bem a arma, é a ideia que vem com a arma. O que incomoda a esquerda é a ideia que vem com a arma. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que resolve hoje comprar uma arma de fogo, né, no meio dessa confusão toda, eu tenho percebido isso como IAT, credenciado Polícia Federal, hoje eu estou recebendo muitas pessoas já bem maduras, acima de 40 anos, querendo ter acesso pela primeira vez à arma de fogo. E aí, João? Né? Ó, só para você entender, nas instruções da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, eu fazia questão, quando nós fechávamos as turmas de 50 alunos, era muita gente, né, de dividir em 2 linhas de 25 alunos, né, eu fazia questão de perfilar todo mundo e perguntar assim, quem aqui dos senhores já teve contato com uma arma de fogo? De cada 50 era 1, 2 que levantava o braço. Ou porque tinham sido militares, ou porque o avô ou o pai ensinou no sítio da família. A grande maioria ficava olhando com cara de tacho. Ou seja, fizeram prova para serem policiais e nunca tiveram contato com uma arma de fogo. Ou seja, você teve que ensiná-los do zero. Tem que ensinar do zero e com uma quantidade limitada de munição. Então vamos lá. O que eu falava para eles? Poxa vida, eu tenho realmente pena de vocês, porque vocês foram pessoas que infelizmente sofreram, foram esmagados pelas teorias de esquerda e que sempre demonizaram a arma de fogo. Sempre diziam que a arma de fogo ia tornar você violento, que ia te transformar numa pessoa, num serial killer, e que as armas são extremamente perigosas, que a pessoa que tem acesso à arma de fogo muda de caráter. Umas narrativas que nada tem a ver, e agora que eles iam fazer prova para serem policiais, né? E apesar de a pessoa falar, não, a arma do polícia é a caneta. Me desculpa, eu discordo. A arma do policial, de preferência, só arma curta. Por que eu digo isso? Porque ele vai depender da arma curta dele para poder defender a própria vida e a sociedade, né? A caneta, ele vai tocar o trabalho dele de investigação, os relatórios que ele tem que fazer. Eles querem criar essas Eles querem criar. Essa divisão não existe. Não existe. Você o arma o livro. Eu vou te falar uma coisa. Ó, bote na cabeça. A maioria das pessoas que hoje se armam são pessoas bem esclarecidas, que já leram muitos livros. Justamente o idiota que não lê livro, como aquele imbecil daquele candidato, esse sim que é contra a arma, esse sim que prega essas besteiras. O senhor pode ter certeza. As pessoas que têm conhecimento, elas tendem a, digamos, apreciar, a ter contato com uma realidade nova e eles vão entender que a arma de fogo, como eles mentiam, diziam que era para profissional. Se você não é bandido, não é polícia, você não precisa ter arma de fogo. Olha só, se você não é bandido ou polícia, eles estavam dizendo que os dois são profissionais. Olha que coisa bem ideológica. Mas não, eu garanto ao senhor que uma arma de fogo, qualquer pessoa de 8 a 88 anos pode ser um operador com segurança e um operador que dê resultado com uma arma de fogo, bastante se habilitar. Para ele se habilitar, o cara que, por exemplo, ele vai fazer para a polícia, ele vai se habilitar dentro da polícia. Aquele cara que não é policial, ele pode se habilitar num clube de tiro, ele pode ter um bom instrutor e ele pode sim, uma vez que ele resolva, ter uma arma de fogo. E é isso que incomoda a esquerda, porque essa ideia que vem do sujeito, quando ele decide ter uma arma de fogo, ele pensa assim, eu não vou terceirizar para o Estado a responsabilidade de cuidar da minha própria vida, dos meus familiares, do meu patrimônio. Então, ele pensando assim, ele já começa a incomodar porque ele é um cara que tem atitude. E outra coisa, é um cara que se incomoda, porque você, quando é uma pessoa que vê uma situação e se incomoda, você se toca com a situação
E daí você reage, reage. Porque o não reage é o exatamente. que é isso que eles sempre pregaram. O que eles querem é um né? povo realmente ali, de cabeça baixa. E vou falar mais para o senhor que está assistindo. Chamam os conservadores de gado, porque na realidade eles são os carrapatos, são os parasitas que querem viver do nosso sangue, da nossa carne. Essa é a grande realidade. E isso não tem como você não observar. Você pode ver lá que os malucos lá que ficam, que é isso? Isso é gado e gado. Realmente, nós somos gado, porque a gente trabalha, a gente faz tudo. Agora você é o parasita, é o sem vergonha do carrapato que quer viver colado aqui na minha jugular, sugando meu sangue. Essa é a grande realidade. Né? Então, para complementar a ideia, para concluir, a arma de fogo é um objeto mecânico simples. Eu posso garantir isso para os senhores, tá certo? E se o senhor achar que deve um dia adquirir, eu realmente sou daquela pessoa que incentiva que cada cidadão tenha essa decisão. Por quê? Porque é muito melhor você ter uma arma de fogo para se defender, tanto a si, quanto a família, quanto ao seu patrimônio, e não precisar, do que no dia que você precisar, você não ter.